Vamos começar então a demonstração do discador da Native. Logo que nós acessamos a interface do discador, nós chegamos nessa tela de dashboard, onde nós temos diversas informações a respeito do discador enquanto ele está rodando. Então nós vemos aqui o status das campanhas. Nós conseguimos ver aqui que nós temos nesse discador uma campanha ativa e ela está com status ativa rodando, né? Ao centro nós temos a quantidade de contatos por status. Então nós vemos aqui que nós temos 7 contatos chamando e 1 contato no status atendida. Depois nós vemos a quantidade e o status dos contatos em cada uma das listas. Então nós temos alguns contatos nunca ligados e nessas duas outras listas aqui nós temos alguns contatos que estão em rediscagem, certo? Ou seja, alguns contatos já foram falados e estão para serem retornados. Depois nós temos um gráfico de linhas que vai mostrar a quantidade de contatos efetuados por hora na campanha e também o status das ligações por campanha, ou seja, nós conseguimos ver a quantidade das ligações atendidas, assim como as ocupadas e as que deram erro, não atendimento, cancelada, congestionamento de linhas e canais indisponíveis, por exemplo, certo? Ao centro nós temos o status de cada uma das campanhas e assim como as ações possíveis, que é iniciar a campanha que estiver parada, pausar uma campanha rodando ou parar também uma campanha que estiver rodando, certo? Se eu der um pause, ela automaticamente entra em pausa, muda o meu status aqui e isso para parar de fazer ligações momentaneamente naquela campanha. Ao passo que eu dou o iniciar aqui, ele volta a fazer ligações naquela campanha. Abaixo nós temos a lista de números que estão sendo discados e o status. Nesse caso aqui eu estou com todos os meus números chamando, a data que eles entraram nesse status e a quantidade de tentativas que eu já fiz para esses contatos. Notem que acabaram de ser atendidas 2 ligações e não estão sendo disparadas novas por enquanto. Elas estão apenas terminando as ligações que não foram atendidas ainda. Ok? Esse aqui é um modelo em operação. Eu vou mostrar como é que a gente chega na configuração dessa operação aqui. Iniciando aqui pelas regras de reprogramação, onde nós vamos ter as regras de rediscagem para quando uma chamada entrar em cada um dos status que aqui forem definidos. Ou seja, aqui eu tenho uma regra que define que quando eu tiver um atendimento humano, no entanto, não tiver um agente disponível para fazer o atendimento, eu vou ligar novamente para o contato dali a 1 hora. Essas regras são facilmente criadas e editadas nessa tela, onde eu vou dar um nome, que é aquele que vocês viram na tela anterior, selecionando a causa, por exemplo, ocupado, quero ligar dali a 1 hora. 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Colocando aqui, salvando essa regra, eles vão, a partir desse momento, eu tenho a regra disponível para utilizar nas minhas campanhas. Vou mostrar uma regra preenchida aqui para vocês. Aqui eu tenho uma tela onde eu defini que o atendimento, eu tive um atendimento, o atendimento foi identificado como humano, porém o agente não atendeu. Eu vou rediscar em 3.600 segundos. Quando eu tiver um atendimento, não tiver certeza e o agente não atendeu, eu vou discar em 3.600 segundos também. Tá? Não tiver certeza é que eu não consegui identificar se o atendimento foi humano ou foi máquina, ou foi humano ou foi máquina, melhor dizendo. Então eu tenho aqui as 3 causas possíveis, tá, ok? Voltando para a tela inicial, nós vamos ter depois a criação das listas, que nada mais são do que a carga dos mailings. Okay? Aqui eu posso mostrar para vocês diversos mailings que já foram carregados, com o seu nome, descrição, quantidade de contatos por mailing,
o status do mailing e se ele estiver associado a uma campanha, a qual campanha ele está. Vindo em nova lista, nós vamos ter aqui o nome que nós vamos dar para o mailing. Podemos colocar aqui a descrição. Nós vamos fazer aqui a carga de uma lista de contatos, escolhendo um arquivo CSV dentro do nosso computador. Tá ok? Então nós temos que escolher aqui o arquivo. Está na minha área de trabalho, coloquei um mailing qualquer aqui chamado pasta 1, no qual ele vai carregar para mim aqui todos os campos que eu tiver na minha linha de cabeçalho do CSV, ou seja, a primeira linha do meu CSV, certo? Então vou ter ali mostrando todos os campos, no meu caso código, CPF, nome, etc. Inclusive uma lista aqui de 8 telefones. Como nós mantemos a lista aberta ou seja, nós não definimos nome, o administrador da ferramenta tem que definir quais são os campos de telefone, clicando em cada uma das opções. Em seguida, nós marcamos também qual é o telefone principal do cliente, ou seja, o campo da lista que mais possui telefones. Temos aqui na telefone 1. Ao salvar a lista, todos esses contatos serão carregados e nós teremos também o número de quantos contatos foram carregados e quantos não foram carregados. Um contato pode não ser carregado caso ele não tenha telefones válidos. Efetuar a carga, o meu mailing vai aparecer na listagem. Em seguida, eu vou na parte de configuração de campanhas, onde nós vamos associar uma ou mais listas a uma campanha. Então nós vamos fazer a configuração da campanha, onde nós vamos definir também um nome para a campanha, uma descrição. No caso de ser um atendimento automático por URA, nós temos que definir um horário de funcionamento e um período de atividade, para que nós não disquemos para clientes em horários não desejados, por exemplo, de madrugada ou fora do horário interessante, até umas 20, 22 horas. Okay? Então, definido o horário e período de funcionamento, nós podemos definir também o atendedor, onde pode ser uma URA da nossa estrutura ou, mais comumente, uma fila de atendimento, uma fila de operadores. Tá, ok? No caso de uma fila de operadores, o sistema só vai discar, ele não vai considerar o horário de funcionamento, ele vai discar baseado apenas na disponibilidade dos atendentes em fila, onde nós temos que selecionar a fila e, dentre as filas, quais nós queremos associar a essa campanha. Depois nós definiremos também por onde as ligações serão direcionadas dentro do Native. Então nós definimos aqui uma saída discador. Existe também esse parâmetro chamado discagem reversa, que ele define se eu vou chamar primeiro o meu operador e depois, quando o operador atender, vai discar para o cliente. Esse modelo é mais interessante quando nós estamos trabalhando com discagem 1 para 1, ou seja, um operador livre para um cliente. No modelo mais comum, nós temos utilizando o fator multiplicador, onde eu defino para cada operador livre quantas chamadas para clientes eu vou disparar. Por exemplo, se eu definir um fator multiplicador de 3, para cada agente livre, para cada operador livre, eu disparo 3 chamadas para clientes. O primeiro que atender é direcionado para o operador e os demais ficam aguardando as regras da fila, que podem ser desligar a chamada automaticamente, posso reproduzir uma mensagem para o cliente para que ele aguarde em linha, ou posso deixar ele em música ou qualquer tipo de espera, sem qualquer tipo de aviso. Vou definir aqui também o número de tentativas de contato para cada telefone do cliente. Por exemplo, se eu definir 2 tentativas de contato para cada telefone,
que eu tiver carregado no discador, ele vai discar 2 vezes para cada telefone do cliente. E posso definir também para a campanha um número máximo de canais que eu quero ocupar fazendo ligações. Por exemplo, se eu definir 10 chamadas simultâneas, no caso de eu ter 4 operadores nessa campanha, logados nessa campanha, por mais que todos estejam livres, precisando de 12 chamadas, 4 operadores vezes 3 chamadas, resultariam em 12 ligações simultâneas. Nesse caso, eu boto uma trava de utilizar no máximo 10. Isso para evitar gargalos de E1, por exemplo, ou limitadores de operadora. Em seguida, vou selecionar aqui quais são as regras de reprogramação que eu vou utilizar na minha campanha. Nesse caso, estou selecionando todas. E também qual ou quais são as listas que eu quero utilizar. A lista de nomes que eu vou utilizar, dentre as disponíveis. Selecionando uma errada, posso remover ela também. Ok? Com isso, eu salvo a minha campanha e eu tenho ela disponível para descagem juntamente com as demais campanhas que eu já tiver cadastrada no meu discador. Por fim, eu posso acompanhar a minha performance do discador tanto por essa tela para monitorar as atividades de ligação, assim como pelo meu call center para ver as chamadas em atendimento, para ver também a performance dos operadores. Ok? Por último, aqui nós temos um relatório do discador, onde nós podemos ver um relatório detalhado de chamadas, que selecionando um período qualquer, colocar as datas correntes da gravação desse vídeo. Clico em procurar, ele vai me trazer as campanhas que já rodaram nesse período. Vou selecionar a minha campanha principal, clicando em exibir relatório. Ele vai me mostrar primeiro um consolidado de ligações, ou seja, nesse período eu tive um total de quase 20 mil chamadas sendo disparadas, sendo que atendidas por humano eu tive cerca de 13%, e os demais são outros casos de falha. E abaixo eu consigo ver um detalhado por chamada. Pegando um exemplo, no dia 1/3 às 10h08, eu tive uma chamada na campanha Bradesco, da lista Telesmailing, o ID do contato 752, o número discado para ele foi esse aqui, e deu um status de congestionamento. Assim como eu tive esse número ligado, foi atendido por uma máquina, e um outro próximo contato eu tive um atendimento humano. Okay? Essa lista também pode ser, como o volume de chamadas é bem grande, a paginação também segue grande, eu posso exportar também esse volume, todas essas ligações para Excel. Ok? Então tá, qualquer dúvida a equipe da Native fica à disposição para tirar para vocês. E também sigam o vídeo do call center para ter uma explicação um pouco mais além do que nós vimos aqui. Obrigado. Audio Jungle.